Direto do nosso departamento de O que você morde pode morder você, trazemos: se você comer isto, corra e peça por ajuda. Quem não ama viajar? Mesmo que seja apenas por um final de semana, você conhece novas cidades e paisagens, vivencia estilos de vida completamente diferentes e prova culinária incomum. Infelizmente, o último nem sempre é associado a memórias agradáveis. Algumas especialidades culinárias podem causar problemas à saúde e, em alguns casos, até mesmo trazer risco à sua vida. Se você quer ficar saudável, inscreva-se no nosso canal. Temos um monte de informações que você precisa saber. Então ative as notificações e permaneça conosco no lado incrível da vida. Enquanto isso, se você dá valor à sua vida, nunca coma os seguintes produtos. Fugu, Japão. Fugu é um prato preparado com o baiacu, e esse é um peixe que está no topo da lista de animais mais mortíferos no mundo. As pessoas chamam esse prato de roleta japonesa, e existe um bom motivo para isso. Esse peixe contém quantidades letais de tetrodotoxina. O fato de que este químico é 100 vezes mais venenoso do que o cianeto com certeza quer dizer alguma coisa. Um baiacu tem em seu fígado o suficiente dessa toxina para matar 30 adultos. O envenenamento por tetrodotoxina começa deixando os lábios e língua adormecidos. E então o aterrorizado corajoso percebe que os músculos do seu rosto estão completamente paralisados. Este processo é acompanhado por náusea, tontura e dor de cabeça. A pessoa não consegue se mexer normalmente e fica extremamente difícil de respirar e falar. A pele fica azulada, sendo normalmente seguida por paralisia total. O que é ainda mais assustador é que não existe antídoto para esse veneno. Algumas pessoas conseguem sobreviver se tratadas imediatamente. Em outros casos, aqueles que consumiram a toxina normalmente morreram algumas horas após comer essa refeição exótica. Muitos de vocês devem estar pensando: posso desistir do meu pedido e trocá-lo por camarão? Enquanto cozinhar reduz a quantidade dessa substância venenosa para um nível aceitável, a sua língua ainda vai ficar adormecida se você provar esse peixe. Apenas chefes licenciados que passaram por um treinamento rigoroso podem servir fugu. Esses chefes têm que se responsabilizar pela vida das pessoas. Mas mesmo o alto risco não impede os turistas de comprar esse famoso prato. Você teria coragem de prová-lo? Se sim, aperte no botão de curtir. Nós gostaríamos de contar quantas almas corajosas estão assistindo a este vídeo. Peixe escorpião, Oceanos Pacífico e Atlântico. Fãs de comidas exóticas sonham em provar pratos com o peixe escorpião. A sua carne é famosa pelo seu gosto suave e único, e algumas pessoas a comparam com a da lagosta. Mas as barbatanas desse peixe espinhento carregam um veneno. Apenas chefes experientes podem prepará-lo corretamente. Felizmente, quando o peixe está morto, é relativamente fácil remover os espinhos. Outra opção que alguns chefes utilizam é remover as partes internas do peixe e cozinhá-lo inteiro. Felizmente, cientistas já desenvolveram um antídoto para esse veneno. Então, mesmo que você encontre esse peixe no seu habitat natural, não precisa ter medo. O peixe escorpião vermelho vive no litoral quente da Austrália e Nova Zelândia, e algumas espécies podem ser encontradas no Mediterrâneo e no Mar Negro. Carambola, Ásia, Américas do Norte e do Sul. Esta linda fruta parece bem apetitosa e é utilizada em saladas de frutas e para decorar pratos. As folhas e flores da carambola também são famosas pelas suas propriedades medicinais. Suculentas, elas têm um ótimo sabor para qualquer pessoa que goste de frutas. Contudo, você não deve comer mais do que alguns pedaços de carambola por vez. Essa fruta tem uma neurotoxina capaz de causar problemas neurológicos e alucinações. Se após comê-la você perceber confusão mental, convulsões ou soluços, procure por ajuda imediatamente. Pessoas com rins perfeitamente saudáveis vão facilmente expelir o veneno do seu organismo. Mas se tiver qualquer problema de funcionamento nos rins, esta toxina vai permanecer no corpo e resultar em uma doença séria. No pior dos casos, esse tipo de envenenamento pode levar à morte. Ainda mais, a carambola é rica em ácidos oxálicos, que são extremamente perigosos para quem sofre de doenças renais. Escamoles, México. Escamoles são preparados com os ovos da formiga negra gigante Liometopum, que vive nas raízes de agave no México.
Esse prato incomum tem um sabor amanteigado, com sabor de nozes e uma textura parecida com a do requeijão. Os ovos em si não oferecem nenhum problema. Contudo, se preparados incorretamente, a formiga negra venenosa pode ser misturada ao prato, o que pode oferecer perigo para a saúde humana. Mandioca. África, Caribe, Ásia, América do Sul. A mandioca é um tubérculo incrivelmente popular em países em desenvolvimento. Esse vegetal é rico em nutrientes importantes e tem diversos benefícios para a saúde. Quando preparada corretamente, a mandioca tem um sabor delicado e pode substituir batatas cozidas. Elas são utilizadas em molhos, recheios de sobremesas ou servidas como acompanhamento para pratos com carne. Contudo, se esta raiz for preparada incorretamente, substâncias tóxicas como lina marina não serão eliminadas. Quando tais substâncias entram no organismo de alguém, podem liberar cianeto, o que leva ao envenenamento. Associado com danos a órgãos, esse tipo de envenenamento pode ser fatal. Esse é mais um motivo para você evitar comer esse vegetal cru. Nas regiões em que é muito consumida, há indícios de que esteja relacionada a casos de bócio endêmico, aumento da glândula tireoide, formando uma espécie de papo. Queijo podre Casu Marzo, Itália. Antes de passarmos para a próxima delícia em nossa lista, primeiro certifique-se de não a estar comendo. Além disso, se você é melindroso, será melhor para sua digestão pular esse ponto. Nós falaremos sobre uma obra-prima da Sardenha, que é tradicionalmente feita com leite de cabra. Por vários anos foi ilegal produzir e vender o queijo podre. Em 2009, o Guinness World Records chegou a chamá-lo de o queijo mais perigoso do mundo. No entanto, em 2010, essa iguaria foi reconhecida como parte da herança cultural da Sardenha. Para acelerar o processo de fermentação, as larvas de uma determinada espécie de mosca digerem as gorduras do queijo, dando a este prato seu sabor e maciez específicos. O processo de sua preparação parece incrivelmente repugnante. Você já viu um queijo se movendo por conta própria? As pessoas descreveram esse queijo como perigoso por dois motivos. Primeiro, as larvas podem pular para fora do queijo e bater em seu olho. Segundo, você pode ter problemas gastrointestinais se acidentalmente comer uma mosca. Bem, eu não sei quanto a você, mas vamos pular essa iguaria também, tá legal? Aqui, Jamaica. Aqui é uma fruta tropical nativa da África. Na Jamaica, essa fruta é muito popular. A polpa é comestível e não venenosa apenas quando a fruta é colhida no período estritamente definido. Uma fruta verde ou madura demais contém veneno. Se ingerida, pode causar o que foi apelidado de doença do vômito da Jamaica. Puxa, eu me pergunto por que tudo isso. Essa doença começa de 2 a 10 horas depois de consumir uma aqui imatura ou suas vagens e sementes. Os sintomas do envenenamento incluem perda de consciência, vômitos e convulsões. Mas mesmo quando a fruta está completamente madura, a única porção comestível é a sua polpa amarela. Os perigos potenciais que essa fruta esconde levaram à proibição de sua importação pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não encontrará produtos industrializados de aqui, a não ser que o FDA forneça sinal verde para a importação dessa fruta. No nosso buffet de estrelas tóxicas, ovos centenários, China. Os chefes chineses não têm medo de experimentar gostos e sabores, e inventaram um prato extremamente incomum e perigoso chamado ovos centenários. Tradicionalmente, essa iguaria era feita com a preservação de ovos de galinha ou pato em uma mistura de sal, limão e cinza por 100 dias. Depois de concluído esse processo, o prato está pronto para servir. Os ovos centenários têm uma textura translúcida, gelatinosa, com um forte cheiro de amônia. Você precisará de um estômago forte para digerir isso. Além disso, você deve se preocupar mais do que apenas com uma indigestão depois de se deliciar com essa iguaria. 30 empresas chinesas que produziam ovos preservados foram fechadas porque estavam usando sulfato de cobre, um produto químico tóxico, para acelerar o processo de deterioração. Peixe-pedra, Oceanos Pacífico e Índico. Peixe-pedra é o peixe mais venenoso conhecido pelo homem. Apenas tocar nesse monstro pode causar danos letais aos humanos.
Esse peixe tem pontas extremamente venenosas em suas barbatanas. Seu veneno causa dor severa com possibilidade de choque, paralisia e morte do tecido. As pessoas que sobreviveram a um ataque desse peixe demoraram meses para se recuperar. Felizmente, existe um antídoto para seu veneno e é o segundo antídoto mais administrado na Austrália, onde vive esse peixe. Bem, esse perigo não impede que os turistas peçam pratos com peixe-pedra. Mas sejamos honestos, os casos de morte depois de comer esse peixe são tão raros que você não arrisca quase nada. Mas por que arriscar? Rambutão, sudeste da Ásia. Essa fruta linda e colorida é tão fofa e inusitada que você definitivamente vai querer experimentá-la. Mas é bom lembrar que as frutas tropicais nem sempre são boas para a sua saúde. De fato, o rambutão pode causar alergias e diarreia em pessoas que nunca o comeram antes. É por isso que os residentes locais recomendam não consumir mais de 4 a 5 frutas por vez. Além disso, o rambutão não é adequado para pessoas que sofrem de úlceras estomacais, e as suas sementes só são comestíveis após uma preparação cuidadosa. Bom apetite a vocês, ser humaninhos corajosos! Se você já experimentou algum desses alimentos, não deixe de comentar qual e o que aconteceu. E se você acredita que esse vídeo irá evitar que cometa um erro imperdoável, clique no botão curtir. Mantenha-se a salvo. Eu só vou comer um hambúrguer.